Se eu te dissesse que dá para vender qualquer coisa, eu não tô falando de manipulação. Eu tô falando de uma habilidade específica, criar uma oferta tão boa que a pessoa se sente burra de dizer não. E aqui vai a frase que guia esse vídeo inteiro. A oferta é a rainha do seu marketing. Na verdade, a oferta é a peça mais importante do jogo todo. Porque quando a oferta é boa, você não precisa virar um mago da persuasão. Você não precisa forçar urgência. Você não precisa implorar atenção. A oferta faz o trabalho pesado. E para provar isso, eu quero te dar 3 exemplos. E os 3 têm algo em comum. Eles não vendem produto, eles vendem proposta. Primeiro, a Domino's. Eles não venderam a pizza, eles venderam: entregamos em 30 minutos ou é de graça. Essa foi a melhor oferta que eles fizeram, foi o que possibilitou que eles crescessem tão rápido. Isso não é slogan, isso é oferta. É um risco que a empresa assume para você comprar sem medo. Segundo, o Nubank. Eles não venderam um cartão, eles venderam 0 anuidade, sem burocracia e você resolve tudo pelo celular. Ou seja, numa época onde para resolver qualquer coisa tu tinha que ir numa agência, pagava taxas caras, eles diminuíram o custo, diminuíram fricção e trouxeram clareza. Isso também é oferta. E terceiro, um exemplo do G4, por exemplo, que foi o que possibilitou que a gente vendesse mais de 65 milhões de reais ali no nosso último evento presencial no G4 Valley, que foi o G4 Advisor. Não foi somente mais um programa. O G4 por 1 ano ao seu lado para que você faça o melhor ano da história da sua empresa. Com um produto muito bom acompanhado a isso e uma garantia que tira o risco do cliente, a oferta ficou tão boa que foi impossível ignorar e foi o que possibilitou que milhares de pessoas comprassem naquele evento presencial. Repara como em nenhum desses exemplos o segredo era um anúncio criativo, era algo mirabolante. O segredo era uma proposta simples, específica e absurdamente atraente. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Como criar uma oferta tão boa que seu cliente não consegue recusar. A estrutura é bem direta e vamos passar por 5 pilares de uma grande oferta. Primeiro, o que é uma oferta de verdade, porque a grande maioria das pessoas não faz ideia. Como aumentar o valor percebido do seu produto usando uma equação simples. Quais são os boosters que fazem a oferta ficar irracional para o cliente, que faz o cliente se sentir burro de não comprar. Como usar a palavra grátis ou gratuito do jeito certo para explodir a aquisição, que a verdade é que essa é uma das palavras mais fortes que existe no marketing e é possível criar uma oferta muito forte simplesmente colocando essa palavra de forma estratégica. E no final eu te dou um checklist para você construir a sua oferta ainda hoje. Então, bora lá, vamos para ação, vamos para a prática aqui, te mostrar como é que tu cria uma oferta verdadeiramente irresistível. E primeiro passo, o que é uma oferta e por que sem oferta você não tem um negócio? Muita gente confunde oferta com preço ou promoção. E a verdade é que oferta não é desconto, oferta é o pacote completo do que você está propondo. Oferta é a sua promessa, o que a pessoa de fato recebe, como ela recebe, em quanto tempo, com qual esforço, com qual risco e em quais condições. Uma oferta ruim faz você depender de 2 coisas: sorte e volume. Volume de tráfego, volume de conteúdo, volume de tentativas. Uma oferta boa faz o contrário. Ela cria tráfego e vendas porque as pessoas falam: cara, isso aqui é bom demais. Agora, existe uma escada simples. Sem oferta, você não tem negócio. Com uma oferta fraca, você briga por preço. Com uma oferta boa, você cresce. Com uma oferta excelente, você domina o jogo. E o objetivo desse vídeo é te levar para o nível da oferta excelente. E o primeiro passo para isso é te mostrar a equação de valor. Para criar uma oferta irresistível, você precisa entender como as pessoas percebem valor, que parece algo abstrato para a grande maioria das pessoas. E o Hormozi, o Alex Hormozi, um cara que eu admiro muito, que escreveu inclusive um livro que ele fala de oferta, que é o 100 Million Offers, simplifica isso numa equação que, para mim, é uma das melhores coisas já escritas sobre marketing, porque ele simplificou um conceito complexo de forma simples. E eu vou explicar de um jeito bem prático. O valor percebido aumenta quando o resultado desejado é maior, a chance de dar certo parece maior, o tempo até o resultado é menor, e o esforço e sacrifícios são menores. Eu vou repetir porque isso é o coração do vídeo. O valor percebido é maior quando a transformação que o seu produto causa é maior, você aumenta a probabilidade do seu cliente alcançar o resultado no menor tempo possível e com o menor esforço possível. Agora, presta atenção. A maioria das empresas tenta competir em valor mexendo em preço.
a resposta é sempre a mesma. Vamos dar desconto, vamos baratear, mas preço é só um pedaço do jogo. E geralmente é o pior pedaço para mexer, porque você reduz margem, atrai cliente ruim e vira refém. O caminho inteligente é mexer na equação. Então eu vou te dar um exemplo bem simples. Imagina que você vende um serviço de consultoria. Você pode vender assim, consultoria de marketing de 3 meses, isso é genérico. E se é genérico, o cliente compara por preço, ele vai decidir entre tu e o mais barato, porque a verdade é que não existe vantagem nenhuma em ser o segundo mais barato do mercado, tu vai sempre perder clientes pro primeiro, mas existe uma grande vantagem em ser o mais caro, porque tu aumenta a tua margem, traz clientes melhores, etc. Agora, olha como muda quando você mexe nas 4 variáveis ali da equação. Aumentar o Dream Outcome, o resultado desejado, a transformação que seu produto entrega. Ao invés de consultoria de marketing, você vende o sonho específico. Um plano de crescimento para dobrar a geração de leads em 90 dias. Agora tem um destino, tem um plano muito mais claro. Depois, aumentar a chance percebida de dar certo, que é aumentar a crença de que é possível alcançar aquele resultado. E quanto maior a tua promessa, mais tu vai ter que provar isso, através de prova, processo e clareza. Tu mostra, esse é o método, esses são os passos, esses são os casos, esse é o padrão. A gente para de acreditar que aquela transformação é um milagre e começa a ver que existe processo para que aquilo seja possível. Vira crível, vira uma promessa possível de ser realizada. Terceiro passo, diminuir o time delay ali, ou o tempo até o resultado. Pode diminuir o tempo de 2 formas. Ou você realmente entrega mais rápido, ou você entrega vitórias rápidas no caminho, que em pouco tempo o cliente já percebe alguma transformação e tu começa a aumentar essas transformações ao longo do tempo. Então, nesse exemplo da consultoria de marketing, tu pode fazer, por exemplo, em 7 dias você já sai com oferta, pitch e campanha no ar. Ainda não é a promessa principal, mas tu já começa a reduzir a ansiedade do cliente. E por fim, diminuir o esforço e sacrifício do cliente. Aqui é onde a maioria perde dinheiro, porque tem muita oferta que exige força de vontade. E força de vontade é um recurso escasso. Você reduz esforço quando dá templates, dá checklist, dá roteiro, dá ferramenta, dá acompanhamento. Simplifica a forma do cliente atingir o resultado. Ou, no melhor dos casos, faz por ele. E é essa percepção que tem que trazer. De que a pessoa ela vai ter uma execução muito mais simples, de que ela vai conseguir aquele resultado dos sonhos e, através de todas as provas que tu tem, da tua metodologia, isso é possível. E agora eu quero que você entenda melhor essa brincadeira aqui de montar a oferta. Se você melhora essas 4 variáveis, você consegue cobrar mais, vender mais e ainda reduzir objeções. E é por isso que a oferta é a rainha do seu marketing. É a parte mais importante. Agora eu quero juntar isso com uma ideia que o Hormozi reforça muito, que é que uma oferta forte tem 3 coisas. Primeiro, ela é crível. O cliente bate o olho e mostra, cara, isso faz sentido. Segundo, ela tem ROI alto do ponto de vista do cliente, óbvio. Então ele olha para aquilo e ele pensa, cara, eu vou ter um retorno muito maior do que eu tô pagando. Eu seria burro de não tomar essa decisão. E ela é explicável de forma simples, em 1 ou no máximo 2 frases. Então vamos por partes. Como você cria uma oferta crível? A oferta precisa fazer a pessoa pensar, ok, isso faz sentido. E aqui entra um conceito simples, o reason why. Você não só promete, você explica o porquê. Você não diz, eu vou te fazer vender mais. Você diz, eu vou te fazer vender mais porque você vai corrigir 3 gargalos. Por exemplo, oferta, canal e conversão. E eu vou te guiar em cada um deles. O porquê da estrutura mostra que não é só uma promessa vazia, tem uma estrutura por trás. Segundo, ROI alto. ROI aqui não é matemática de planilha, é percepção. A pessoa pensa, se isso der certo, vale muito. Quanto mais claro é o ganho, mais fácil é justificar o investimento. E o terceiro ponto, uma oferta boa ela é explicável em 1 ou no máximo 2 frases. Se você precisa de 12 minutos para explicar o que vende, você não tem clareza. E quando não tem clareza, o cliente foge. Então a regra é simples. Se não dá para falar em 1 ou 2 frases, simplifica e vai simplificando cada vez mais. Agora vem a parte divertida, porque a partir daqui você vai aprender os potencializadores que transformam uma boa oferta em uma oferta que faz o cliente se sentir burro se ele falar não. Tem 4 coisas que, quando você usa muito bem, o valor percebido sobe muito. E não é porque você manipulou alguém, não é porque tu foi mal, é porque tu removeu o risco do cliente, reduziu o esforço dele e aumentou a clareza de que ele consegue atingir aquele resultado dos sonhos. E esses 4 impulsionadores são bônus, garantia, escassez e urgência. Então, vamos lá.
Primeiro é entrar no bônus, ou o value stacking ali, como o Russell falaria. Bônus não é encher linguiça. Bônus bom é aquele que reduz esforço e acelera resultado. Então pensa assim, se o produto principal é o plano, os bônus são as ferramentas, o template, o checklist, o roteiro, um swipe file, uma planilha, scripts. Bônus bom faz o cliente pensar, ok, agora ficou mais fácil. E aqui tem uma sacada importante. Quando você mostra a oferta como uma coleção de componentes, o cérebro soma valor. Tu cria uma ancoragem. Tu não está mais vendendo um curso, por exemplo, tu está vendendo um pacote completo, que tem tudo que o cliente precisa para resolver o problema dele e atingir o resultado dos sonhos. Segundo ponto, garantia. Precisa tirar o risco do cliente. A maior objeção do ser humano não é preço, é risco. E se eu perder dinheiro? E se eu me arrepender? Garantia é você dizendo, eu assumo esse risco. E existem vários tipos. Você pode ter desde o básico, uma garantia incondicional, 7 dias, dinheiro de volta, que é lei, ou tu pode ir para uma garantia condicional. Se tu fizer X e não tiver resultado, eu devolvo teu dinheiro. Porque isso mostra que tu confia de verdade na tua solução. Confia que se teu cliente fizer o que ele precisa fazer, o que tu tá propondo para ele, ele vai conseguir ter resultados. E tu tá tirando do cliente da reta e colocando o teu ali na reta. Tu tá assumindo todo o risco pelo cliente. Isso faz com que não faça sentido racional ele não tomar decisão se ele realmente deseja aquela transformação. Enfim, tu pode criar uma garantia que tira todo o risco do cliente. E, de novo, faz com que ele se sinta burro se ele não tomar a decisão de adquirir a tua solução. O ponto aqui é, garantia reduz fricção. E quando fricção cai, conversão sobe. Agora, o terceiro potencializador é a escassez. Quantidade. Escassez funciona quando é verdadeira. Pode ser vagas limitadas, bônus limitados, uma agenda limitada no caso de um serviço, a capacidade de atendimento. Escassez aumenta valor porque sinaliza que isso é disputado, isso não é infinito. Tem gente querendo isso e se eu não tomar a decisão eu vou perder. E por fim, o quarto potencializador é a urgência, é o tempo. Urgência é diferente de escassez. Escassez é quantidade, urgência é tempo. E urgência ética é quando existe um motivo real. Por exemplo, no caso de um curso, uma turma que começa em uma data específica. Uma condição especial que tem um prazo definido, por exemplo, uma Black Friday. Um bônus que some. Às vezes tu não quer fazer com que a condição inteira suma, que aí depois tu não pode fazer aquela oferta. Mas tu coloca um bônus por um período específico que tu quer criar um pico de receita. Um preço que muda. Enfim, o objetivo não é pressionar. É dar um prazo para a decisão, porque a verdade é que o ser humano, ele naturalmente tende a procrastinar. E desse jeito, tu tira o teu cliente da procrastinação para que ele tome a decisão. Agora, com esses 4 potencializadores, você consegue transformar uma oferta boa numa oferta impossível de ser ignorada. E antes de eu te mostrar como nomear a oferta do jeito certo, eu quero entrar num tema que muda o jogo de aquisição, que é saber usar a palavra grátis ou gratuito da forma certa. Afinal, essa é uma das palavras mais fortes no marketing. Então, existem 7 formas de usar grátis sem quebrar o teu negócio, né? Sem virar uma ONG. Todo mundo gosta de ganhar o gratuito, mas a maioria usa isso errado. O problema não é o gratuito, o problema é o gratuito sem estratégia. O Hormozi traz um raciocínio que eu gosto muito, que é gratuito pode ser um motor de crescimento, porque aumenta o volume de leads, reduz o CAC, e cria mais oportunidades de venda. Então aqui vão formas práticas de usar grátis ou gratuito nas tuas campanhas, sem virar uma ONG, mas usando isso para aumentar o teu retorno. O primeiro passo é usar o gratuito como pequena parte do funil, pequeno e útil para a pessoa dar o próximo passo. Um checklist, um template, um roteiro. E com isso tu consegue adquirir leads que depois podem se tornar compradores. Segundo, algo que seja limitado e gratuito. Por exemplo, uma primeira sessão gratuita, uma análise gratuita e um diagnóstico gratuito. É uma forma da pessoa ter um primeiro contato ali com a tua empresa, tu agrega muito valor e nessa mesma sessão já vende. É a famosa sessão estratégica. Terceiro, o trial, que a gente usa, por exemplo, no G4 Skills, que é o nosso software. Teste por X dias. Aqui você precisa ter clareza de entrega. Afinal, se tu entregar algo ruim, o cliente não vai querer dar o próximo passo. Mas no nosso caso, a gente sabe que quem entra lá tira valor daquele teste gratuito e depois quer continuar. E aí a gente consegue levar essa pessoa para aquisição. Quarto, um trial com penalidade ou depósito. A pessoa entra com um depósito e se ela concluir, ela vira crédito. Por exemplo, eu falo que a pessoa só vai ter aquilo de graça se ela, de fato, fizer o curso completo ou fizer no mínimo X aulas.
Isso diminui o time to value, força o teu cliente a tomar a decisão de consumir aquele conteúdo, porque a gente sabe que ninguém dá valor porque é de graça. Ele consome aquele conteúdo e aí, apesar de tu aumentar a fricção, ele tem mais chance de dar um próximo passo. A pessoa entra com um depósito e se ela concluir, vira crédito. Isso filtra curiosos e aumenta o comprometimento. O quinto é o freemium. É o caso de Spotify, por exemplo. Um plano gratuito permanente, mas que tem algum problema. Por exemplo, que ele vai ter que ver anúncios, que ele não pode ter playlists. Funciona bem quando você consegue escalar suporte e entrega. E aí, para dar o próximo passo, a pessoa paga um pouco a mais e tem acesso ao produto completo. Então, o sexto é o sorteio. Um sorteio que não pode ser um sorteio aleatório e tem que ser estratégico para crescer base e capturar atenção, com objetivo de conversão depois. E sétimo, gratuito com compromisso. Você dá de graça, mas exige uma atenção, presença, tarefa, prazo, participação. Percebe a lógica? O gratuito não é para simplesmente dar coisa de graça. É para reduzir barreira de entrada e aumentar o volume de pessoas qualificadas chegando até você. E agora sim, vamos falar de uma parte que parece pequena, mas muda a percepção. O nome da oferta. O nome da oferta é a embalagem que multiplica a conversão. Muita gente perde dinheiro porque tem uma oferta boa com um nome fraco. E nome fraco cria duas coisas: confusão e comoditização. Quando tu tem um nome forte, tu para de ser só mais um e vira uma solução específica. Então eu vou te dar uma fórmula simples para criar nomes fortes. Tu precisa ter o porquê, o para quem, qual o objetivo, em quanto tempo e qual é que é o container. O que é aquilo? É um método? É um sistema? É um blueprint? Um protocolo? Um playbook? Vou te dar exemplos. Ao invés de consultoria de marketing, você poderia ter o playbook de aquisição para B2B, 30 dias para criar seu motor de leads. Ao invés de curso de vendas, você poderia ter o sistema de conversão, feche 10 contratos em 60 dias com reuniões mais curtas. Então tu já traz no nome qual a tua promessa, o que tu entrega. Tu se diferencia dos concorrentes. E aqui tem uma sacada. Às vezes você não muda o produto, você muda a embalagem. Você muda como você apresenta, como você organiza, como você nomeia. E a pessoa pensa, agora eu entendi. Que a verdade é que clareza vende. Isso já traz clareza. Desde o nome do seu produto, a chance de ter uma boa oferta é muito maior. Então vamos lá, vamos para o checklist final para que tu saia daqui com uma oferta que teus clientes não vão mais conseguir ignorar. Eu tenho certeza que se tu fizer isso com honestidade, você já vai melhorar muito a sua oferta. Qual que é o resultado dos sonhos do teu cliente? Vamos criar a equação aqui juntos. Qual é o destino claro que você está prometendo? Por que isso é acreditável? Quais provas e processos sustentam a promessa? Como eu reduzo o tempo até o resultado? Qual é a primeira vitória rápida que o cliente sente? Como tu reduz o esforço? O que tu pode entregar que deixe a execução mais fácil? Templates, scripts, checklists? Quais bônus realmente aumentam o valor? Ferramentas, não somente um enfeite para estar ali na oferta. Qual garantia eu consigo sustentar? Como eu assumo parte do risco de forma responsável, sem tomar um prejuízo? O que seria uma escassez verdadeira para o meu produto? O que realmente é limitado? Qual a urgência real para o cliente tomar decisão rápido? Qual prazo faz sentido sem apelar? E por fim, tu consegue explicar a tua oferta em uma ou duas frases? E se você entendeu isso, você entendeu o principal. Marketing não é convencer alguém a comprar algo ruim. Marketing é fazer a pessoa entender com clareza que a sua proposta vale mais do que custa. E quando você faz isso, você não vende qualquer coisa. Você vende porque a oferta ficou boa, irresistível, simples e justa. Se você quiser trocar uma ideia comigo sobre o que você vende, quiser que eu te ajude a criar uma oferta, manda uma mensagem lá no Instagram explicando o que tu vende e eu vou te mandar um áudio lá, para os primeiros pelo menos que fizer isso, respondendo com uma sugestão de como melhorar a oferta. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal que eu vou trazer mais frameworks práticos de marketing, negócio e crescimento aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!